Olá, tudo bem? Nessa questão, nós temos uma situação onde existe, um líquido ali, uma camada de líquido, que é referente à função do óleo, que é o equivalente também a uma gota desse líquido. E o que vai acontecer? Ele vai estar sobre a água e os feixes de luz, eles vão chegar aqui. Uma parte deles vai refletir nesse próprio líquido e outra parte deles vai atravessar o líquido refratando, e vai refletir na superfície da água, retornando. Esse feixe de luz que retorna lá da água vai interferir com o feixe de luz que refletiu aqui no líquido e com isso eles vão interferir, podendo interferir construtivamente e podendo interferir destrutivamente. Nessa questão, pode ser um intuito bem grande, assim, de pensar já em fazer a interferência, em pensar aí em variação da distância e tudo mais. Mas você não pode fazer assim, porque você não sabe qual vai ser o padrão de interferência que vai acontecer. Você não sabe se nessa situação ali, onde existe a espessura, o lambda sobre 2n, esse n não é da interferência, esse n é lá do índice de refração, que é 2,5. Então, você vai ter aí a espessura, é igual a lambda dividido para 2 vezes 2,5, ou seja, lambda sobre 5. A diferença de distância percorrida entre eles é lambda sobre 5 para ir e lambda sobre 5 para voltar, ou seja, lambda sobre 5 mais lambda sobre 5, o que dá 2 lambda sobre 5 de distância. De diferença de distância, no caso, Mas como você não sabe se essa vai ser a primeira destrutiva ou não, Como é que vai ser isso? Então, você não pode usar essa fórmula. Essa fórmula a gente sabe quando a gente já sabe o n, ou a gente sabe o lambda, ou alguma coisa assim, tá? Mas a gente pode fazer pelo volume. Por quê? A gente sabe ali o volume de uma gota desse líquido. Uma gota é equivalente a 0,0045 centímetros cúbicos. Nós sabemos o raio, que vai ter essa superfície, esse recipiente, que vai ter a área da base desse líquido. Nós sabemos a área da base, com um raio de 10 centímetros. Então, nós podemos calcular a altura equivalente a essa espessura. Então, aqui, eu tenho o volume. Claro, o volume é igual à área da base vezes a altura é igual à espessura, 0,0045. A área da base é πr ao quadrado e a altura é a espessura. O π é 3, o raio é 10. Como o volume está em centímetros cúbicos, nós podemos usar o raio também em centímetro. Então, fica 0,0045 é igual a 3 vezes 10 ao quadrado vezes a espessura. Aí eu posso escrever isso aqui como 45 vezes 10 na menos 4, porque é 4 casas depois do último número, Volta 4 casas. Então, 45 vezes 10 na menos 4 dividido para 3 vezes 10 na 2. 45 dividido para 3 é 15. 10 na menos 4 dividido para 10 na 2 é igual a 10 na menos 6 centímetros. Então, a espessura dessa camada de líquido é 15 vezes 10 na menos 6 centímetros. Então, eu posso chegar lá e aplicar. Sabendo que a espessura é igual a lambda dividido para 2n, onde o n é do índice de refração, 2,5, a gente tem 15 vezes 10 na menos 6 é igual a lambda dividido para 2 vezes 2,5. Então, passo isso aqui multiplicando. O lambda é 2 vezes 2,5 vezes 15 vezes 10 na menos 6. 2 vezes 2,5 dá 5, 5 vezes 15 dá 75. Então, o lambda é 75 vezes 10 na menos 6, que é igual a 7,5 vezes 10 na menos 5 centímetros. E assim a gente tem a alternativa A correta para o comprimento de onda, tá bem?